Bom dia, galera, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui com o colega Fernando, né? O colega Fernando aqui, ele tem um canal no YouTube chamado, como é mesmo o nome do canal? Deixa eu ver, deixei gravado aqui. Filosofia X, Escola de Jesus Cristo 777. Bom, cadê? Esse aqui mesmo. Filosofia X, Escola de Jesus Cristo 777. Aí lá no vídeo lá de 45 perguntas para os cristãos, o Fernando fez um comentário aqui, né, na nossa página. Alan, aqui é o colega, seu irmão, colega do seu irmão Ari, Fernando. Dá uma olhada no link. Eu dei uma olhada lá nos 10 minutos lá dos vídeos, né, O problema é que aquele vídeo tem mais de 1h30, mas aí fica um pouquinho cansativo, mas eu olhei uns 10 minutos cada vídeo, 5 minutos cada vídeo. Aí ele disse que o sistema religioso veio para confundir a cabeça da humanidade, ensinando um Deus que não existe e contraditório a si mesmo. Aí teve uma coisa aqui, Deus não criou nenhum diabo, foi uma história criada pelo padre Santo Agostinho, né? Para explicar a dualidade de Deus. Deus não criou os anjos são manifestações dele mesmo, por Deus, e Elohim, no plural, são 72 emanações de Deus, 72 nomes, 72 terras, 72 hormônios dos seres humanos. Eu queria que ele explicasse assim, essa história de Santo Agostinho ter inventado, ter criado essa história que Deus criou o diabo. Isso, pronto. Na Idade Média, a Igreja Católica criou essa figura do diabo, porque o diabo não é uma figura. O diabo é o ego do ser humano. O ego do ser humano que leva a cometer certos tipos de delitos. Aí a Igreja Católica, para não explicar a dualidade de Deus, o Padre Agostinho criou o dualismo, que é a batalha entre o bem e o mal. Só que essa batalha entre o bem e o mal não existe, porque Deus ele é bem para quem é bem e mal para quem é mal. Nele mesmo, não existe um ser que foi expulso do céu numa batalha. Você vê já a contradição, por quê? Como que Deus ia criar um ser que ia se rebelar contra ele mesmo e depois expulsar ele do céu e depois permitir que ele entrasse no jardim do Éden? Isso não tem coerência, não tem lógica. Por quê? Ele sendo todo poderoso para expulsá-lo do céu, mas não tendo poder para impedir que ele entrasse no jardim. Então, a colocação do mal foi pelo próprio Deus para crivar o homem neste plano aqui. Deus interfere para quem é bem e para quem é mal, sendo ele mesmo. Não existe outro ser. Existe a escolha do ser humano. O ser humano escolhe fazer o bem ou fazer o mal. Agora sim, existem as manifestações de Deus, que foi revelada pelo sábio Salomão. Todos sabemos que Salomão ele teve a sabedoria dada por Deus. Ele, no seu livro Goétia de Salomão, escreveu acerca dessas 72 emanações de Deus, que são anjos de Deus que podem interferir para o bem e para o mal, como nós vemos na passagem dos primogênitos do Egito, que o anjo do Senhor fere os primogênitos do Egito. O próprio anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito. E também a passagem do anjo do Senhor que mata 150 mil assírios, sendo ele mesmo, não tendo um ser enviado por ele, ou seja, ele mesmo faz o bem ou o mal, como está lá em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então o sistema religioso criou esse engodo para não explicar a dualidade de Deus, que está lá em Deuteronômio 28 também. O monte da bênção e o monte da maldição. Deus fazendo assim o bem e o mal através da escolha do homem. Porque se não houvesse o mal,
não haveria livre-arbítrio. O mal é para que o homem tenha livre-arbítrio, livre escolha. E assim Deus apresenta ao homem a vida eterna através da escolha dele. Certo. Lá em Isaías 54:16 diz que Deus criou o assolador. O que seria esse assolador? Esse era a própria pessoa, as próprias... O assolador é a própria manifestação de Deus, de Deus. a própria ação de Deus para o mal. Certo. Não existe um outro ser, é Ele mesmo que opera tanto para o mal ou para o bem. Tranquilo. E quando a Bíblia fala lá, por exemplo, no livro de Jó, que Satanás foi, ali... Isso. Ó, você vê que outra incoerência. Como é que ele, o próprio Satanás, foi expulso do céu e agora ele vai lá no céu conversar com Deus? Certo. Você vê que isso é só um diálogo metafórico. Então é como se fosse uma parábola. Isso, assim. Não é uma parábola. Não é para interpretar como literal. Isso, e existem relatos que esse próprio livro de Jó seja uma, como você mesmo falou, uma parábola. Certo. Não seja literal. Existe. Porque tem muita gente que encara como literal. Fernando, mais uma vez eu só queria agradecer essa rápida entrevista aqui. Colocar lá no meu canal, Valeu. Beleza? Tranquilo. E aqui, lembrando que todo esse material está no Portal X gratuitamente para quem quiser, tiver interesse de estudar para compreender melhor, só estudando para ter uma compreensão mais plena. Tranquilo. Valeu, pessoal. Valeu, Fernando. Valeu. Até a próxima aí, velho. Valeu. Valeu.